Pessoal, vocês acreditam em Matrix? Ou que nós podemos viver numa simulação de computador? Será que nós estamos num universo simulado? Quantas teorias sobre isso existem? É o que nós vamos ver em mais um episódio dessa nossa playlist Realidade Paralela. E hoje o episódio está bem paralelo mesmo, e vocês já vão saber por quê. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. O que eu quero dizer com isso, gente, é que quando eu fui observar quantas teorias sobre simulação, sobre a ideia de um universo simulado em algum sentido existem, são dezenas de teorias. Claro que eu peguei as mais interessantes, mais importantes, mas tem muitas mesmo. Algumas mais plausíveis, que flertam mais com a física mesmo, outras já não tão plausíveis, mas no final da história, será que sequer uma delas poderia ser confirmada? Pois é, gente. Vamos começar a analisar então isso. Tem um artigo de Simon Doohan, que é um PhD em Ciência dos Materiais da Universidade de Cambridge, que foi publicado na Scientific American, chamado Pare de se perguntar se o universo é uma simulação de computador, em que ele avalia algumas coisas sobre isso, possibilidades até de calcularmos alguma coisa nesse sentido. Né? Ele diz que a noção de que vivemos como personagens num videogame de outra pessoa é irresistível para muita gente, né? E que pesquisando esse termo hipótese de simulação, se vocês mesmos buscarem aí, tem muitos resultados, como eu mesmo encontrei aqui, escolhi os que eu achei mais interessantes para explicar para vocês. Então, desde um debate crucial em 2016 no Museu Americano de História Natural, essa ideia saltou do domínio científico para a esfera da cultura pop, inclusive. Né? Mas não é uma questão necessariamente científica, porque não tem uma maneira objetiva de nós testarmos isso. Podemos especular, mas na nossa tecnologia atual é muito difícil da gente testar. Então vamos analisar assim. Lá no século XVIII, o filósofo Immanuel Kant argumentou que o universo consiste em coisas que em si mesmas são incognoscíveis. Embora ele tenha a noção de que a realidade objetiva existe, ele disse que nossa mente desempenha um papel necessário na estruturação e formação de nossas percepções. Então Kant estava à frente do seu tempo, mas era inegavelmente perspicaz. A neurociência moderna e a ciência cognitiva revelaram que nossa experiência perceptiva do mundo é o resultado de muitos estágios de processamento por sistemas sensoriais e funções cognitivas no cérebro. Ninguém sabe exatamente o que acontece dentro dessa caixa preta. O que sabemos é que esses processos cerebrais geram uma grande quantidade de informações adicionais além do que nossos sentidos percebem. Analisemos a visão, por exemplo. Nossas retinas são duas superfícies planas que recebem apenas informações bidimensionais, mas nossas funções cognitivas adicionam a terceira dimensão à nossa experiência perceptiva. Né? Se a experiência empírica não revelar a realidade, o raciocínio também não revelará a realidade, uma vez que se baseia em conceitos e palavras que dependem de nossas histórias sociais, culturais e psicológicas. Mais uma vez, uma caixa preta. Então, se aceitarmos que o universo é incognoscível, também aceitamos que nunca saberemos se vivemos em uma simulação de computador. Então, podemos mudar nossa investigação de o universo é uma simulação de computador para podemos modelar o universo como uma simulação de computador? São duas questões muito diferentes, né? Saber se ou simplesmente simular. O primeiro nos confina na especulação e o último nos coloca mais próximos da ciência. Modelar a realidade, o que os cientistas podem fazer, né?
Então, para facilitar nossa compreensão do mundo, construímos modelos baseados em metáforas conceituais que nos são familiares. Na era de Newton, imaginamos o universo como um relógio. Em Einstein, descobrimos o modelo padrão da física de partículas. E agora que estamos na era da informação, temos novos conceitos disponíveis como computador, processamento de informações em realidade virtual e simulação. Outra opção é colocar o computador num universo paralelo, cuja existência alguns cientistas teorizaram. Mas cada universo paralelo se supõe ser independente. O que quer que aconteça, incluindo a execução de um computador em outro, não pode impactar o nosso. Parece que o lugar mais óbvio que poderia ser, digamos, de tudo isso é o chamado reino platônico das formas. De acordo com Platão, a realidade que vemos é apenas uma sombra desse reino, onde existem entidades abstratas, como números, formas geométricas perfeitas e outros conceitos abstratos. Então, os números, por exemplo, não estão no espaço. Ninguém chutou o número 2 ou esbarrou no número 3. E ainda fazemos as coisas com números o tempo todo. Contamos com eles, medimos, formulamos teorias científicas. Não teríamos matemática sem números e não teríamos física sem matemática. Muitos matemáticos profissionais proeminentes sustentam a noção de que os números têm uma existência objetiva no domínio das formas. Olha que coisa incrível. Então, ao localizar números no reino das formas, o alicerce da física ele passa a ter uma realidade objetiva independente da mente humana. Da mesma forma, ao localizar um computador no reino das formas, temos uma base filosófica para a construção do modelo de simulação computacional baseado em metáforas da realidade. No entanto, os modelos não são a realidade. Não adianta argumentar se o universo é um relógio, um conjunto de partículas ou uma saída de computação. Todos esses modelos são ferramentas para serem implantadas para lidar com o desconhecido e fazer descobertas. E quanto mais ferramentas temos, mais eficazes e perspicazes podemos nos tornar. E aí, se passamos a explorar essas teorias de simulação, o que vamos achar? Bom, nos anais da ciência e da filosofia moderna, emergiu uma especulação bem fascinante, que desafia as fronteiras do pensamento humano, que é a possibilidade de que o universo em que habitamos seja, na verdade, uma simulação. Embora essa ideia possa parecer saída diretamente das páginas de ficção científica, várias teorias sérias e conceituadas têm sido propostas para sustentar essa perspectiva intrigante. Aí nós perguntamos de que tipo de simulação nós estamos falando. Eu vou dar mais ênfase nas mais científicas e depois vou falar algumas que são mais curiosas e talvez não científicas, ou não tão científicas assim. Então vamos para a primeira, que se chama Teoria da Simulação Cósmica. O que é isso? Essa teoria da simulação cósmica sugere que nossa realidade é uma projeção complexa, executada por uma civilização avançada, possivelmente uma espécie pós-humana ou até mesmo uma inteligência artificial superinteligente. Nesse cenário, o universo é um vasto programa de computador, onde cada partícula, evento e interação são calculados em um nível fundamental. Essa teoria ganhou popularidade com a ideia de que, à medida que a tecnologia avança, as civilizações podem ser capazes de criar simulações tão detalhadas que os habitantes dentro delas seriam indistinguíveis de seres reais. Os defensores dessa teoria argumentam que se uma civilização avançada é capaz de criar tais simulações, é mais provável que existam inúmeras simulações do que uma realidade base original, digamos assim. Não parece estranho? Não parece até, sei lá, abismante pra gente, bizarro, amedrontador até? Talvez devamos considerar assim. Vamos para a segunda? Argumento da finitude da realidade. Olha só o nome dessa teoria, gente. É uma teoria que alimenta a especulação sobre o universo ser uma simulação, chamada argumento da finitude da realidade. E esse argumento ele se baseia na observação de que a realidade que percebemos é finita e limitada, sugerindo que ela poderia ser construída dentro de um sistema maior,
Então, os proponentes dessa teoria sugerem que certos padrões repetitivos ou limitações observadas na física e na matemática podem ser indícios de que estamos dentro de uma simulação com restrições programadas. Além disso, o argumento da finitude da realidade levanta questões sobre a precisão do universo. Se o universo é uma simulação, seria de se esperar que certas inconsistências ou imprecisões surgissem, uma vez que nenhum sistema de simulação pode ser perfeito. Falhas na Matrix, alguma pessoa já deve estar pensando aí, com certeza, né? E aí vamos para a terceira. Ela se chama Paradoxo da Simulação. É bem famosa essa, inclusive, gente. Então, vou me deter um pouco mais. O paradoxo da simulação questiona a probabilidade de estarmos vivendo em uma simulação avançada. De acordo com esse paradoxo, se uma civilização avançada é capaz de criar simulações tão complexas, é mais provável que estejamos dentro de uma dessas simulações do que na realidade, que nós consideramos realidade. Então, essa teoria, popularizada por Nick Bostrom em 2003, levanta questões sobre a natureza da consciência e da percepção. Se estamos dentro de uma simulação, até que ponto nossa experiência e percepção são reais? Esse paradoxo também tem implicações profundas em termos de ética e existencialismo, já que pode desafiar conceitos fundamentais como livre-arbítrio e propósito. É muito profundo isso. Temos livre-arbítrio? Há um propósito? Se é simulado, temos algum tipo de resposta. Se não é, teríamos outro tipo de resposta. Então essa teoria ela baseia essa ideia em dois princípios. O princípio da possibilidade e o princípio da prevalência. O princípio da possibilidade analisa se é possível criar realidades simuladas e então, se isso é possível que a nossa seja uma delas. Essa é a possibilidade. E o da prevalência, se realidades simuladas forem possíveis, é provável que existam muitas delas e que o número de seres que vivem em simulações supere o número de seres que vivem em realidades não simuladas. Que bizarro isso, gente. Olha só. Em suma, né? As teorias que propõem que o universo seja uma simulação oferecem assim, uma nova lente, né, pela qual a gente pode examinar a nossa realidade. A gente está longe de confirmar ou refutar essa teoria ou outras que eu falei, outras que eu vou falar, né? Mas elas continuam alimentando a nossa imaginação, estimulando o debate nesse sentido. E aí temos a quarta teoria, que é a teoria da simulação quântica. Na verdade, ela tem variações, diversas variações de simulação quântica. Né? Até do universo holográfico está dentro dela, de certa forma. Essa teoria da simulação quântica propõe que a mecânica quântica, também chamada de física quântica, né, popularmente, com sua natureza probabilística e comportamento aparente paradoxal das partículas subatômicas, pode ser explicada se considerarmos o universo como uma simulação. De acordo com essa perspectiva, a estrutura discreta e as propriedades quânticas do espaço poderiam ser os artefatos de um sistema de simulação altamente avançado. Essa teoria sugere que os fenômenos quânticos, como o entrelaçamento, a superposição, são o resultado de como os programadores da simulação escolhem representar e manipular a realidade em um nível fundamental. Olha só a teoria. A física quântica, com suas leis probabilísticas e o princípio da superposição, abre a porta para a possibilidade de universos paralelos e simulações. Aí vamos analisar duas coisas. Primeiro, o universo holográfico. Essa teoria que está dentro, né, das hipóteses, digamos assim, de simulação quântica, propõe que o universo é uma projeção bidimensional em uma superfície como um horizonte de eventos similar a um holograma. Ok, isso implicaria que toda a realidade física poderia ser simulada em um computador com capacidade de processar informação suficiente. Isso é o que diz a teoria do universo holográfico. Né? A da computação quântica diz o seguinte: o desenvolvimento da computação quântica aumenta a plausibilidade de simulações complexas. Computadores quânticos podem realizar cálculos exponencialmente mais rápidos que os computadores clássicos, abrindo a possibilidade de simular universos inteiros. Para os gamers isso é uma coisa
Incrível, gente, incrível. Vamos para mais uma? É a quinta hipótese, a da realidade simulada fractal. Agora colocamos os fractais na história, porque ela propõe o quê? Que o universo é uma simulação em múltiplos níveis. Bom para os gamers, né? Eles devem gostar dos níveis. Com cada nível contendo universos simulados em sua própria escala. Incrível isso, hein? Essa teoria se baseia na ideia de que a estrutura fractal, onde padrões se repetem em diferentes escalas, pode ser encontrada em muitos aspectos do cosmos observável. Então, de acordo com essa hipótese, nosso próprio universo simulado poderia conter civilizações avançadas, que por sua vez criam suas próprias simulações, criando uma série infinita de realidades simuladas. Gente, até para fazer um roteiro de um filme, de um livro, de alguma coisa com essas ideias, já ficaria uma coisa muito louca, né? Com certeza sim, né? Mas já que estamos falando de questões de game aí nesse sentido, a sexta teoria ela aceita isso com toda a clareza, né? Teoria do universo como jogo de computador. Essa é a sexta. Uma abordagem menos convencional, na verdade, né? A teoria do universo como jogo de computador sugere que o cosmos é um tipo de jogo de computador em que os jogadores são entidades transcendentes ou até mesmo versões futuras de nós mesmos. Aí são as variações, né? Nesse cenário, as leis da física e as constantes fundamentais do universo seriam as regras do jogo, e eventos como o Big Bang seriam equivalentes ao início de uma nova partida. Gente, essa gente aqui está muito louca fazendo essas teorias. Essa teoria especulativa desafia noções estabelecidas sobre a natureza da realidade e levanta questões sobre o propósito e a natureza da existência dentro de um sistema de simulação tão elaborado. Essas teorias, né, menos conhecidas, né, contribuem muito, né, para esse panorama amplo do universo da simulação, digamos assim. Essa questão é da gente dialogar sobre essas questões aí, né? Mas temos ainda uma outra que temos que considerar. Essa é um pouco mais complicada, gente, de se analisar. Por quê? Se chama argumento do design inteligente. Poxa vida. Alguns proponentes do design inteligente argumentam que a complexa ordem e as leis físicas do universo são evidências de um criador inteligente. Essa teoria se aproxima da teoria do simulador, que propõe que o universo foi criado por um ser ou civilização avançada com o objetivo de simular a vida. Então, é uma teoria teísta? Sim, teísta, mas ao mesmo tempo de simulação. É uma teoria que acredita numa divindade, digamos assim, mas como um simulador. É como se a vida criada por esse Deus, esse designer inteligente, fosse uma simulação. Não é uma vida de fato. É estranho isso, claro, mas tem esse tipo de teoria também, com toda certeza. Né? Na verdade, eu descobri 16 teorias sobre isso. Né? Nós falamos de 7 até aqui, que eu diria que são as mais importantes, podemos dizer. Né? Mas temos outras e que são às vezes variações sobre o mesmo tema, né? E vão nos ajudar a concluir alguma coisa ou não concluir absolutamente nada, porque como que nós vamos confirmar isso, né, gente? Vamos lá para essas outras teorias mais menos importantes, né, digamos assim. Então a oitava seria a teoria do Big Bounce. O que é o Big Bounce? Propõe que o Big Bang não foi o início do universo, mas sim o resultado de uma simulação que ricocheteou em si mesma, criando um ciclo infinito de expansão e contração. Ok. Nona teoria, simulação como experimento. O universo pode ser uma simulação criada por seres avançados para estudar o comportamento humano ou testar diferentes hipóteses científicas. E talvez até nós possamos fazer isso de vez em quando. Eu me sinto como uma formiga, né, sendo criada dentro de talvez de um vidro com terra para ser observada. Eu fazia isso com as formigas quando criança, então talvez sejamos algo assim nessa nona teoria, né, simulação como experimento. A 10ª se chama simulação como realidade subjetiva. A realidade que experimentamos pode ser uma simulação individualizada, moldada por nossas crenças,
desejos e experiências. E isso já é mais interessante, ela flerta com visões orientais, até budistas e hinduístas, e talvez até possa ter alguma corroboração futura na neurociência, né? Então, simulação individualizada, nós criamos uma simulação da realidade porque nós não percebemos a realidade como um todo. Faz algum sentido. Tem outras hipóteses que se aproximam dessa ideia aqui. A 11 se chama simulação como sonho. Algumas culturas e filosofias interpretam a realidade como um sonho ou ilusão, semelhante à ideia budista de Maya, que é muito comum a gente estudar tanto no budismo como no hinduísmo, no Vedanta, né? Pois é, mas essa tem algumas inconsistências. Vamos falar das inconsistências depois, né? A 10ª é a simulação como Matrix, a Matrix ou Matriz, que quer dizer, é similar ao filme Matrix, né? A realidade que experimentamos pode ser uma simulação criada para nos manter controlados por entidades ocultas. Essa já está mais próxima a teorias da conspiração, eu já não sou muito afim a isso, não tenho muita afinidade com isso, mas está na lista das teorias, né? A 13ª é a simulação como holograma. O universo pode ser um holograma bidimensional projetado em uma superfície como um horizonte de eventos. 14. Simulação como criação mental. A realidade pode ser uma projeção da nossa própria mente, uma construção mental individualizada, parecido com a da realidade subjetiva. A 15 é a simulação como multiverso. O universo que habitamos pode ser apenas um entre muitos universos simulados coexistindo em um multiverso. Aí já são coisas que até alguns filmes andaram tentando apresentar isso, né? Então, realmente, estamos aqui falando em uma realidade muito paralela, multiparalela, né, gente? É por isso que eu falei que hoje era realidade bem paralela mesmo o episódio. E a última se chama, número 16, simulação como realidade última. O que é isso? Em contraste com as outras teorias, essa perspectiva propõe que a simulação é a realidade fundamental e que não existe um mundo real além dela. Só que daí não se explica quem está simulando, quem é o simulador. Se a simulação é a realidade fundamental, será que não existiu o simulador? Isso é muito budista, gente, na sua avaliação. Eu gostaria de desenvolver num outro vídeo de outra playlist algo nesse sentido sobre essa última ideia, mas acho que faz algum sentido, né, para a gente nesse aspecto. Bom, tem consistência essas teorias? Será que tem alguma consistência aí? Temos que analisar um pouco disso. Com certeza. Algumas anomalias na física, né, como a constante cosmológica e a discrepância entre a massa observada e a massa esperada do universo, podem ser explicadas pela hipótese da simulação. Sim. Se o universo é uma simulação, seus criadores podem ter ajustado as leis físicas para criar um ambiente propício à vida. Olha só. E é importante destacar que a hipótese da simulação, claro, ainda é especulativa, ou as várias, né, hipóteses, as várias teorias que existem, e não há provas definitivas de que o universo seja uma simulação. Primeiro esse ponto. Então, não corram, não fujam para as montanhas, porque não há necessidade, gente. No entanto, a possibilidade intrigante de vivermos em uma realidade simulada impulsiona pesquisas científicas, debates filosóficos, né? De certa forma expande a nossa compreensão do cosmos, da realidade, do nosso lugar nesse universo, e tudo isso eu acho que é um ponto positivo, né? E se for uma simulação, não tem muito que a gente possa fazer, né? Se libertar que nem o filme Matrix, não sei se é possível, dependendo do tipo de simulação na qual nós estejamos, né, vivendo. Então, difícil saber o que aconteceria nesse caso, né? E aí, para concluir, o que será então a realidade nisso tudo? Será que estamos, né, sob algum controle nesse sentido? Então, as teorias do universo como simulação, elas nos fazem questionar a natureza da realidade, explorar fronteiras de ciência e filosofia, fica uma mistura interessante até. E essa jornada, que é uma jornada intelectual, né, jornada de pensamento, mesmo que não nos leve a uma resposta definitiva, ela amplia a nossa perspectiva, nos convida a uma reflexão sobre a nossa própria existência.
Eu já avaliei muito isso dentro, por exemplo, da filosofia budista, do Advaita Vedanta e de outras filosofias não duais. Eu diria que dentro da ciência, que flerta com um pouco de filosofia nesse sentido, as hipóteses de simulação, as variadas que nós vimos aqui, elas flertam sim com uma noção de não dualidade, ou não dualismo, mas eu prefiro o termo não dualidade, de que há uma realidade que nós vivenciamos aqui no mundo que achamos muito real, né, muito palpável, mas que na verdade é muito ilusória, não é bem como nos aparece. Há uma realidade mais profunda subjacente, que é chamada de realidade última, que até deu o nome a uma das hipóteses aí, né? Só que nós não temos como saber o que é essa realidade última, porque nós só percebemos a realidade simulada. Diz, né, então, o Buda que quando se chega a um nível de iluminação, se percebe a origem da realidade simulada, né, e se sabe realmente a grande resposta. Ele não pôde nos dar, obviamente, porque nós não compreenderíamos. Ele só pode apontar de alguma forma, de um modo muito impreciso ainda, digamos assim. Então acho que aí parece que convergem algumas filosofias antigas bem elaboradas, como essas do Advaita Vedanta, do budismo, com essas visões científicas mais estranhas para nós, né, depois da mecânica quântica, umas coisas muito loucas mesmo. E o problema é que, como nós não podemos confirmar se uma dessas hipóteses é verdadeira, ou sequer se é alguma simulação mesmo nesse sentido, fica num campo mais filosófico que científico. E o que vocês acham? Será que estaríamos numa realidade simulada, tipo um jogo de computador? Como Matrix, de certa forma, né? Quase isso. Né? Ou como uma civilização avançada, ou mesmo inteligência artificial nos comandando? Ou alguma outra coisa, uma inteligência transcendental, como é colocado? Não sei, né, gente? Não sei. Bom, espero que vocês estejam gostando desses episódios, né, dessa nossa playlist nova aqui, Realidade Paralela, que a ideia é fazer essas reflexões, às vezes um pouco mais próximos da ciência, mais próximos da filosofia, mais próximos de coisas dimensionais também. Vai ter um monte de coisas nesse sentido, né? E aí vocês vão nos dizendo realmente o que acham disso. Bom, quem gosta, né, gente, já convido que curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, uma forma de nos ajudar, isso não custa nada, é só a boa vontade de vocês. Se tornar membro, temos 3 faixas de contribuição, tem das mais ínfimas, assim, que não vão fazer diferença para vocês, mas para nós ajuda muito. Temos também a possibilidade do Valeu Demais, em que vocês doam qualquer valor para o canal. Quem quiser fazer um Pix em qualquer valor, aqui está a minha chave Pix, psteco@gmail.com. Agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Incentiva muito continuarmos aqui. Quem quiser me seguir nas redes, meu Instagram, @psteco, Threads, psteco, TikTok, paulo.steco, XX ou Twitter, _psteco, youtube.com/paulosteco, facebook.com/canal paulosteco e o meu e-mail psteco@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal, o que vocês quiserem realmente. E tem muitos episódios pela frente que eu já programei para essa playlist aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já vou me despedindo aqui e até a próxima! Realidade paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.